Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa e estamos neste contexto de tempo pascal. Que é o tempo pascal? O tempo pascal é tempo de nós ressignificarmos a nossa vida a partir do evento pascal, como fizeram os apóstolos. Depois que eles tiveram a experiência da perseguição de Jesus, da sua condenação injusta, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, os discípulos, os apóstolos voltaram para a Galileia, onde tudo começou. E ali começaram novamente uma caminhada, só que agora iluminados por esses eventos que eles viveram. O evento da paixão de Jesus, sua morte e sua ressurreição. E é assim que nós fazemos. O tempo pascal é esse tempo de nós ressignificarmos tudo em nossa vida a partir da experiência com o ressuscitado. E nós temos que fazer isso, é claro, não só no tempo pascal, mas a nossa vida inteira. Quando nós sofremos alguma coisa, quando perdemos alguém, quando sofremos uma decepção, uma perseguição, ou algo semelhante ao que aconteceu com Jesus e com os discípulos, nós precisamos recorrer ao evento pascal para superarmos aquele momento. Então, quando a gente perde alguém, a gente olha para Cristo ressuscitado, que não é outro senão que o crucificado, que não é outro senão que aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos. É o mesmo Cristo, o Cristo perseguido, o Cristo injustiçado, o Cristo condenado, morto, sepultado, não é outro senão que o ressuscitado, e vice-versa. O ressuscitado é este mesmo Cristo. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus, mais uma vez, insiste para que os apóstolos entendam isso, que Ele é o mesmo. Veja, toque em minhas mãos, toque nos meus pés, toque no meu lado aberto. Eu não sou um fantasma. Isso que Jesus diz, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo, não tenham medo, eu sou aquele que vocês colocaram no sepulcro, eu sou aquele que vocês viram sendo pregado na cruz, eu venci, não é outra pessoa, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus. Existe então esta continuidade, embora a gente veja descontinuidade também. Porque este Jesus, que foi posto no sepulcro, agora ele atravessa paredes. O que isto significa? Significa que o seu corpo é o mesmo, mas não é o mesmo. É o mesmo porque é o mesmo Jesus, mas não é o mesmo porque agora ele está diferente. Foi transfigurado. Ele é o ressuscitado, é um corpo glorioso, é um corpo transfigurado, que não está mais preso ao espaço e ao tempo, e por isso pode atravessar paredes. Mas embora tenha aqui este elemento de novidade, nós vemos neste evangelho de hoje que Jesus reforça a continuidade. Toque nas minhas mãos, veja, sou eu mesmo, é o mesmo que vocês viram morrer e ser sepultado. Eu estou aqui na frente de vocês, não sou um fantasma, não sou um mito, não sou uma fábula, não sou nenhuma história folclórica, sou eu venci. Jesus então insiste muito para que os discípulos entendam que Ele é o mesmo Senhor que foi posto no sepulcro, que morreu e que ressuscitou. E agora, por que Jesus insiste tanto neste aspecto, de que os apóstolos entendam que a sua humanidade não foi descartada? Jesus, ele ressuscitou, mas não deixou a humanidade no sepulcro. Aquela humanidade
que ele assumiu quando ele se fez carne, vamos usar uma palavra aqui que não é nossa, né? Mas para a gente entender, ele não desencarnou, ou seja, ele se encarnou e jamais se desencarnou, ou seja, ele não deixou a sua carne, a sua matéria no sepulcro, mas ele transformou esta carne, ele transformou esta matéria, agora é uma carne transfigurada, ressuscitada, mas ele continua com ela. Ele continua. Então esse aspecto da humanidade de Jesus ser verdadeiro homem, continua. Jesus ressuscitado continua sendo o verdadeiro homem. E veja, continua sendo filho de Maria, continua sendo filho de José, continua sendo Jesus de Nazaré, o carpinteiro, só que agora com este elemento de novidade. É transfigurado, é ressuscitado, mas é o mesmo. Por que a gente precisa saber disso? Porque aqui está um elemento fundamental da nossa fé. Se Jesus tivesse deixado a nossa humanidade no sepulcro, ou seja, se ele tivesse abandonado a humanidade, nós não teríamos sido salvos, nós não poderíamos participar da vida celeste. É justamente porque ele não abandonou a humanidade, que ele assumiu quando se fez carne, que hoje nós temos chance de ir para o céu. Porque esta humanidade de Jesus é a ponte, é a porta que nos conecta com Deus. A humanidade de Jesus, ela precisa existir necessariamente para ser este aspecto, de ligação entre nós e o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a humanidade de Jesus, esta humanidade agora transfigurada e glorificada, vai ser levada junto com ele para o Pai. Nós vamos refletir isso mais propriamente no dia da ascensão de Cristo, dia da ascensão. Ele leva para o Pai a nossa humanidade, e a vitória da humanidade, porque agora a humanidade está lá junto com Deus, e é por isso que nós podemos ir para lá. Então, meus irmãos, é importante a gente entender, Jesus não é um fantasma, Jesus ressuscitado não é o Gasparzinho. O Gasparzinho deixou a sua matéria no sepulcro, é uma alma penada, embora não exista, mas na historinha lá do Gasparzinho, é uma alma penada, que deixou o seu corpo no sepulcro e está vagando por aí. Jesus não é um fantasma, Jesus é real, a sua humanidade é real, a sua divindade é real, e nós precisamos tocar esta humanidade, tocar esta divindade nesta humanidade, para que a gente tenha acesso ao Pai. Notem que os discípulos de Emaús, que são aqueles 2 discípulos que estão contando para os apóstolos o que viram pelo caminho, os discípulos de Emaús estão contando que viram Jesus pelo caminho, que Jesus lhes explicou as Escrituras e que eles o reconheceram ao partir o pão. E é bem isso que está aqui. Jesus foi reconhecido ao partir o pão. E agora Jesus aparece para eles e mais uma vez diz: toque em mim, veja que eu não sou um fantasma, me dá aí algo para comer. Eu sou gente, eu sou um ser humano, continuo sendo um ser humano, só que agora ressuscitado. Veja que é a mesma coisa. Aonde nós podemos hoje tocar a humanidade de Jesus? Aonde nós podemos tocar a sua divindade? Veja, Jesus é homem, Deus. Ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. E quando ele se fez homem, ele assumiu de fato a humanidade. Não foi uma mera aparência, foi real. E se tornou, portanto, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E os apóstolos
puderam ter acesso a Deus através de Jesus homem. Quer dizer, a humanidade de Jesus é aquele aspecto de Jesus que nós podemos tocar, porque na divindade a gente não toca. Só que como ele é homem e verdadeiro Deus, quando você toca na humanidade, que a humanidade é palpável, você acaba tocando em Deus, porque ele é verdadeiro Deus. Então, se o ressuscitado continua sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, os apóstolos têm a experiência com Jesus ressuscitado também através da sua humanidade ressuscitada, transfigurada. E nós hoje, como é que nós podemos tocar a carne de Jesus? Como é que nós podemos tocar Jesus na sua humanidade e, portanto, também na sua divindade, porque não se separa? Ele é um só, é uma união perfeita da humanidade e da divindade na pessoa do Verbo. Como é que nós podemos tocar Jesus? Podemos tocar nos irmãos que sofrem de modo especial. Eu estive doente e foste me visitar. Estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes em casa. Jesus, ele se identifica com os sofredores. Então nós podemos tocar a carne de Cristo nos irmãos sofredores. É quando nós temos um doente em casa, aquela pessoa é Cristo que está sofrendo na minha casa, na minha família. Jesus, ele se identifica com os sofredores, e quando eu sirvo os meus irmãos doentes, eu sirvo a Jesus que sofre, eu toco na sua carne. E é claro que de modo espiritual, e nós cremos que Jesus está presente, e por isso a gente faz o bem sem olhar a quem, porque a gente acredita que Jesus está ali. Mas existe um modo da gente tocar a carne de Cristo de maneira real, ou seja, substancial, como os apóstolos aqui tocaram no Evangelho. Toque as minhas mãos, toque no meu lado, toque, eu tenho carne e osso, ou seja, eu sou real. Como é que nós podemos tocar de modo real Jesus na Eucaristia? É a presença real. Por isso a gente diz que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. É Deus homem, corpo, sangue, homem, alma e divindade. Deus é o Deus homem que continua vivo entre nós através da Eucaristia. Então Jesus deixou a Eucaristia não só para nos alimentar, porque nós temos fome de Deus, mas porque é necessária essa presença de Jesus no meio de nós, essa presença real, esta presença também transfigurada, porque quando você olha, você vê pão e vinho, mas você acredita pela fé, pelos ensinamentos do próprio Cristo, sobretudo no Evangelho de João, capítulo 6, você acredita pela sua fé que Jesus está ali. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, não terão vida. Ou seja, a carne de Cristo, o sangue de Cristo continua sendo esta ponte que nos liga a Deus. E quando você toca a carne de Cristo e o seu sangue, você necessariamente toca a divindade. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso à divindade. Já aqui na terra, quando você coloca na sua boca a hóstia consagrada, você não está colocando um pão bento, não é um pão benzido, não é um pão qualquer, não é um simbolismo, como nós entendemos de símbolos. Sim, é um símbolo, mas um símbolo que realiza o que significa, ou seja, no símbolo está a presença, no símbolo está aquilo que significa. Então, se nós dizemos que o corpo e sangue de Cristo significa, aliás, que a hóstia significa o corpo e o sangue de Cristo, significa que é, quer dizer que é, porque realiza o que significa. Então não é um símbolo como uma placa de trânsito ou como qualquer coisa, ou como qualquer outra coisa. É algo que
realiza o que significa. A hóstia consagrada é a presença do ressuscitado no meio de nós. E uma presença ignorada, uma presença muito ignorada. Posso fazer uma pergunta, não precisam responder, mas quem aqui tem o costume de vir ao sacrário visitar Jesus? Poucas pessoas que eventualmente vêm aqui fazer a sua adoração, que eventualmente vêm aqui para ver o Senhor ressuscitado. E nós temos uma dificuldade porque quando a gente olha, a gente vê pão e vinho. A gente vê, a gente sente o gosto de pão, a gente sente o cheiro de pão, tem aspecto de pão, mas a nossa fé diz que é o Senhor ressuscitado. Então a gente tem essa dificuldade porque a gente não vê com os olhos da carne, mas a gente sabe, a gente vê com os olhos da fé que está ali. Então nem sempre a nossa fé é maior, né, do que a nossa sensação. A sensação que tem é que um pão qualquer, ou um pão especial, mas é pão. Mas a nossa fé diz é carne de Cristo, é corpo de Cristo, é alma de Cristo, é divindade de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. A experiência que os apóstolos fizeram hoje, com Jesus ressuscitado, nós podemos fazer. Quando tocamos os nossos irmãos, sobretudo os sofredores, e de modo especial, quando comungamos, quando adoramos o Senhor Jesus presente na Eucaristia. Então, meus irmãos, que o Senhor ressuscitado, que está realmente em cada sacrário, nos mais pobrezinhos sacrários desta terra, nos faça ter esta experiência que transforme a nossa vida, como transformou a vida dos apóstolos. Depois que eles tiveram a experiência com o ressuscitado, a vida deles nunca mais foi a mesma. De fato, a vida deles mudaram. E mais uma coisa, os apóstolos viram grandes coisas quando caminharam com Jesus de Nazaré. Viram ele até ressuscitar o seu amigo Lázaro. Viram ele ressuscitar outras pessoas. A filha de Jairo, por exemplo. Viram ele expulsar demônios. Viram ele denunciar as injustiças. Viram ele fazer coisas grandiosas. Mas estas coisas, esses milagres, não serviram de nada. Na hora da cruz eles fugiram, porque eles precisavam da experiência com o ressuscitado. Essa experiência com o Cristo ressuscitado, mais uma vez eu digo, que não é outro senão que o Cristo crucificado, é o mesmo, mas é o ressuscitado. Essa experiência com o Cristo ressuscitado fez uma reviravolta na vida dos apóstolos, e é por isso que nós hoje estamos aqui celebrando, com a nossa fé apostólica, com a nossa fé testemunhada a preço de sangue por estes que no início não entenderam muito bem, mas quando tiveram a experiência com Jesus, conseguiram compreender, a inteligência se abriu e eles puderam então levar adiante este grande testemunho. Então que o Senhor ressuscitado nos toque e nos ajude a tocá-lo também nos irmãos e na Eucaristia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,